O espaço que muitas das vezes a gente tem na periferia é o baile funk, porque a gente trabalha a semana toda, tá ligado? Faz os nossos corres, a gente faz faculdade. E chega o fim de semana, o que a gente vai fazer, mano? O que tem de bom? A gente não vai querer ir lá pra longe, lá pro centro, tá ligado? Já vai pro centro a semana toda. Então a gente acaba indo pro baile funk, mano, tá ligado? Na mesma medida que a cultura funk está sendo notada por grandes marcas de grife internacional, a ponto de fazerem filmes com trilhas sonoras de funk, ainda assim, nos dias de hoje, a gente tem uma CPI dos pancadões na Câmara Municipal de São Paulo acontecendo. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, pessoal, como vocês estão? Se vocês ainda não conhecem o Cena Rápida, por aqui a ideia é desenrolar sobre pessoas e as iniciativas em movimento, no Corre pelas Quebradas, e a partir disso refletir sobre o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou Analice de Lima e você é sua parceira de episódio. É legal contar que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Rola, um veículo de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos sobre, com e para as periferias. Que tal visitar nosso portal desenrolenaomerola.com.br? Lá estão todos os outros episódios anteriores a esse. Eles também são disponíveis no Spotify, viu? Hoje nós vamos falar sobre os bailes funk, ou como chamamos lá na minha quebrada, a cidade de Tiradentes, o fluxo. Para desenrolar esse papo comigo, chamei o Felipe Barbosa, diretor do Curta Fluxo, e a Renata Prado, da Frente Nacional de Mulheres do Funk. Bora lá desenrolar esse papo? Desde pequeno eu ia muito pra igreja e não podia ir pros bailes, tá ligado? Mas o funk sempre reverberou, mesmo dentro de casa. O funk, ele adentra, né, esses espaços, né? Então, desde um carro passando na rua, tocando um funk, ao mesmo tempo estando na escola, junto com os amigos cantando um funk. Então, começar a colar num fluxo foi já mais no ensino médio, né? Que foi um momento que eu já estava trabalhando, já estava conseguindo sair assim um pouco mais, enfim, né? Porque eu já comecei a estudar à noite, então tinha mais esse espaço para poder sair de casa, de certa maneira à noite, e também porque tinha um rolê das quermesse. Então acho que aqui, principalmente no território, teve muito essa influência do funk estar dentro das próprias quermesses. Felipe Barbosa é cineasta, formado pela UFRJ e mora na zona leste de São Paulo, na divisa de Guaianazes com a cidade de Tiradentes. Em 2024, ele lançou o filme Fluxo, que é ambientado durante um baile funk. O curta-metragem, criado durante uma oficina de roteiro da faculdade do diretor, captura a saudade que ele sentia dos bailes durante o período de sua graduação no Rio e retrata as memórias de sua adolescência frequentando os bailes. Para resgatar essas memórias, Felipe chamou os MCs BO e Nego Blue, figuras importantes do funk paulista. Se eu quisesse falar sobre memória, eu acho que memória principalmente do funk e do território, eu tinha que falar desses caras, tá ligado? Porque as músicas deles, pra mim, foram como uma trilha sonora da minha vida. Então, tipo, todo dia que... Como eu falo, assim, pra muita gente, o Racionais, tipo, lá no Capão Redondo, é tipo a trilha sonora real de fato. E pra nós era o Nego Blue, mano, tá ligado? Porque eram pessoas que eram muito próximas a gente, que a gente viu ascender socialmente. E mesmo que não era, tipo, uma gravação profissional, que era um clipe super profissional, foi uma coisa que realmente marcou. E eu lembro que, tipo, nessa época, quando a música estourava, ela não ficava, tipo, 2 meses, 3 meses, que nem hoje em dia é. Ficava o ano todo tocando, tá ligado? Se pá, até mais de ano. Então, eu lembro o meu primeiro ano de ensino médio, todo dia tocando a música As Mina do Kit do Nego Blue, tá ligado? Essas memórias que o Felipe conta estão muito conectadas a um lugar de encontrar identificação, lazer, divertimento e conexão, a partir da cultura do funk e dos bailes. O baile funk, ele é um dos poucos espaços onde que a gente pode celebrar a nossa existência, tá ligado? Que a gente pode trocar uma ideia, conversar, dar risada. Porque é isso, mano. A semana toda a gente tá sendo massacrado, fazendo várias paradas, trabalhando, fazendo nossos corres. Então fica muito difícil da gente se encontrar, né? Porque a gente já passa, sei lá, 4, 5 horas no transporte público, fora o trabalho, né?
Fora que tem que dar uma atenção em casa. Então, e aí o fim de semana eu acho que é esse momento que a gente pode encontrar os amigos. Ao lançar o curta Na Sua Quebrada no ano de 2024, em um evento durante o aniversário da cidade de Tiradentes, o Felipe encontrou problemas com a subprefeitura do bairro. A gente criou uma programação para ter exibição de diversos filmes, né? Então ia ter um filme neurótico e consciente de uns amigos nossos da Baixada Santista. Ia ter a exibição do Fluxo Filme, ia ser a primeira vez que ia ter essa exibição na nossa quebrada. E também ia ter um documentário sobre a história do funk dentro da cidade de Tiradentes, que foi feito por um cineasta mineiro que veio aqui retratar, né, documentar essas memórias dali dos anos de 2010. A gente, além dessa programação, teria a apresentação de diversos MCs, como Salvador da Rima, Nego Blue, teria também alguns DJs também, e DJs, DJ Dai, Caio Prince, entre outros nomes aí da cena hoje do funk mais atual, né? E aí a gente, de certa maneira, a gente ficou sempre buscando, né, conversar com a subprefeitura para ter essa autorização. Falamos sobre o evento, na verdade a gente nem procurou eles. De início eles foram até a gente, né? Eles viram a movimentação de como que estava acontecendo desde toda a nossa produção ali no início. E eles entraram em contato com a gente. E era um ano eleitoral, né? Ano eleitoral, acredito que tudo que a gente vive é política, mas principalmente naquele ano as coisas estavam muito inflamadas de diversos lados, né? Então a gente tentou se aliar muito com as pessoas que tinham a ver com o nosso pensamento político. E esses pessoal pularam na nossa bala, falando, mano, vamos te ajudar a fazer esse evento acontecer. Então a gente conseguiu uma estrutura de palco, uma estrutura de telão. Infelizmente, por ter essa conversa com a subprefeitura e eles estavam pendendo para o lado, né, da política atual, né, da prefeitura atual, que é uma prefeitura de direita, eles não conseguiram articular com a gente, não conseguiram manter as conversas. E eles foram as primeiras pessoas a procurar a gente. Como eu contei, o filme retrata as memórias do diretor nos bailes da cidade de Tiradentes e já foi selecionado para competição em mostras de curtas na Colômbia. Aqui no Brasil, o filme foi premiado no festival Tela na Quebrada e sua pré-estreia aconteceu em parceria com a SP Cine, em uma mega sessão no Vale do Anhangabaú, com toda a equipe e mais de 1.000 espectadores. Tudo isso aconteceu junto de muita gente em busca de ocupar espaços. É muito difícil fazer o filme, mas é muito difícil também distribuir ele, fazer com que as pessoas possam ter essa possibilidade de assistir, né? Porque o curta-metragem, ele tem um circuito muito pequeno, né, de exibição. Então ele acaba não entrando nas salas de cinema, tá ligado? E também para a gente ter uma valorização do nosso projeto, como era o meu primeiro projeto, eu não queria já chegar e soltar no YouTube, tá ligado? Porque eu acho que a gente também não teria uma troca, que é a troca que para mim é a principal, né? Que é fazer o filme e fazer a conversa, tá ligado? Então, eu queria muito fazer esse baile nesse sentido, porque eu acho que desde sempre a gente colou no baile. A ideia de concepção do filme foi estando no baile, tá ligado? E infelizmente, num dia antes de acontecer o evento, a polícia, junto com a subprefeitura, derrubou um palco lá na Favela do Céu, que é um palco que foi criado mesmo pelo pessoal que organiza o baile lá na Favela do Céu. E aí isso já reverberou, porque isso tomou uma situação que ficou tipo muito nas minhas costas. Falaram, mano, isso daí é por conta do evento que vai acontecer amanhã no aniversário da cidade de Tiradentes e tal. Aí a gente teve que desenrolar um outro palco para acontecer o baile normalmente na sexta-feira. Aí aconteceu o baile quando foi no sábado de manhã, do nada brotou um monte de polícia, todas as polícias possíveis, menos helicóptero, de resto, enfim. Ao conversar com Renata Prado, representante da Frente Nacional das Mulheres do Funk e também pesquisadora e especialista da cultura funk no Brasil, começamos a entender as raízes do preconceito, movidas não só contra o fluxo e o funk, mas contra as articulações culturais exercidas pela população negra desde o passado e da repressão política e policial que Felipe fala que rolou quando tentou organizar o evento de estreia de seu filme, em 2024.
Eu acredito que o funk hoje está passando pelo que o hip hop passou, pelo que o samba passou, justamente por ser cultura predominante de jovens negros da periferia. Então, naturalmente, por conta de uma estrutura racista que a gente tem no nosso país, naturalmente essas coisas acontecem, né? Porque foi construído um país racista mediante as articulações culturais exercidas pela população negra. Então, isso já aconteceu com a lei da vadiagem, isso já aconteceu com hip hop nos anos 90, ainda acontece com hip hop, né? Ainda acontece com samba, só que ainda assim a bola da vez é o funk. Então hoje a polícia ela se sente muito mais confortável para perseguir o movimento funk justamente pela bola da vez ser um movimento funk. Né? Então, se tem hoje toda uma organização da extrema-direita para perseguir o movimento funk numa perspectiva criminal mesmo. Além de frequentar os fluxos em seu bairro, Felipe também contou sobre a repressão que sofria quando frequentava os rolezinhos que aconteciam no Shopping Itaquera durante o ano de 2013. E pra mim, mano, essa questão da repressão sempre foi uma coisa que esteve muito presente, mano. Eu comecei, tipo assim, essa mesma época que eu cheguei a frequentar as quermesses, eu frequentei o rolezinho no shopping, tá ligado? Então aquele famoso rolezinho no shopping Itaquera, que foi em 2013, que teve 6 mil adolescentes dentro do shopping, eu estava lá e teve repressão policial. E aquilo só aconteceu porque é um sintomas de uma política maior, né? De negação aos direitos, né? Direitos que eu falo ao lazer, à educação. Você não tem esses espaços. E o espaço que muitas das vezes a gente tem na periferia é o baile funk, porque a gente trabalha a semana toda, tá ligado? Faz os nossos corres, a gente faz faculdade. E chega o fim de semana, o que a gente vai fazer, mano? O que tem de bom? A gente não vai querer ir lá pra longe, lá pro centro, tá ligado? Já vai pro centro a semana toda. Então a gente acaba indo pro baile funk, mano, tá ligado? Talvez realmente é complicado, tipo, não ter um espaço adequado para todo mundo, enfim, incomoda os moradores. Mas as pessoas também que estão frequentando também são moradores, tá ligado? E essa que é a fita. E a repressão policial sempre esteve presente, mano. Falar sobre repressão nos fluxos de rua é também falar sobre a perseguição que os MCs vêm sofrendo, com prisões e tentativas de aplicação de leis arbitrárias, como a Lei Anti-Oruan. A Renata coloca um paralelo entre esses cenários e como isso reflete nas movimentações nas ruas. Eu acho que faz parte de um processo, né, perseguir o baile funk, uma vez que o baile funk é o núcleo duro do movimento funk, né? Então, para você perseguir MC, para você perseguir artista, para você perseguir DJ, naturalmente começa pelo baile, né? Então, o baile funk, ele é um lugar muito confortável para a polícia perseguir o movimento, e isso reflete naturalmente nos artistas, porque o baile, ele é composto por música, né? A gente precisa de música pra gente fazer o baile. E alguém canta essa música, né? Então essa pessoa que canta as músicas do baile funk, que são os funkeiros, eles serão perseguidos pela mídia, eles serão perseguidos pelo poder público, pelo judiciário, né? Em nome da moral e dos bons costumes que está fantasiada, né? Que está camuflado ali de leis. Oi, vou interromper sua escuta só um pouquinho para falar que se você tá gostando desse episódio, depois que terminar aqui, você pode ir até o nosso canal lá no YouTube para assistir o episódio do programa Desenrola Aí, sobre funk, Lei Anti-Oruan e a perseguição de pessoas negras e periféricas. Bora lá? Hoje a gente tem um projeto de lei chamado Lei Anti-Oruan, que tem essa proposta, né, de criminalizar o funk e o hip hop, sendo que, apesar de ser um projeto de lei inconstitucional, ainda assim mostra qual que é a disposição da extrema-direita em perseguir jovens negros que escolheram fazer cultura, e escolheram consumir cultura, né? Então, hoje a gente tem o funk sendo perseguido, e como o funk ele não se descola dos artistas, né? A música, ela tá ligada à arte, porque arte é música e música é arte, então
é muito comum que a gente vai ter aí MCs perseguidos na mesma proporção que os bailes funk estão sendo perseguidos também. Renata, assim como Felipe, fala sobre a perseguição dos bailes de modo político. Também, já que no dia 13 de julho de 2025, esteve na Câmara Municipal de São Paulo para defender o movimento cultural na CPI dos Pancadões. Bom, a CPI dos Pancadões, ela é uma proposta do vereador Rubinho Nunes, que tem o objetivo de perseguir a cultura funk, se utilizando das festas, dos bailes funk de rua, em nome de moradores que têm a sua razão ali para questionar a organização do baile funk por questão de perturbação de sono. Então, acho que existe um problema social que precisa ser conversado com o movimento funk, precisa ser dialogado, para além da presença da polícia e da GCM, porque se a gente entende que baile funk é um espaço de cultura, é importante a gente entender como que essa cultura funciona para a gente conseguir se organizar, para conseguir fazer uma sociedade que seja agradável para todo mundo, né? Apesar da perseguição política e do racismo exercido pelo Estado, ir para o baile pode ser considerado um ato de resistência contra a opressão e de expressão cultural pelos jovens das quebradas paulistas. Eu acho que hoje a gente está num momento muito delicado do movimento funk, porque está muito efervescente, né? Na mesma medida que a cultura funk está sendo notada por grandes marcas, de grife internacional, a ponto de fazerem filmes com trilhas sonoras de funk, ainda assim, nos dias de hoje, a gente tem uma CPI dos Pancadões na Câmara Municipal de São Paulo acontecendo. Então, acho que é importante a gente entender como que se dá esse processo de perseguição com o movimento funk e como que o movimento funk pode entender isso para se organizar de uma forma estratégica e fazer essa resistência, né? E eu acho que essa resistência, ela começa nas ruas, né? Ela começa nas ruas a partir do momento que o movimento funk fala: não vamos sair da rua, a gente vai permanecer na rua, a gente quer ficar na rua porque a gente tem direito do consumo, do direito à cultura e lazer. Bom, acredito que o baile funk hoje é um espaço de resistência justamente por estar mantendo-se vivo ao longo de toda essa perseguição que estamos sofrendo com essa polícia da gestão do Tarcísio, né? Então, hoje a gente tem uma polícia que persegue o movimento funk, que hoje está muito claro, que eles deixam muito claro que vai perseguir o movimento funk. Então, acho que é importante que o movimento funk entenda qual que é esse processo, né? E eu acredito que se a gente conseguir falar mais sobre isso, né? Se a gente conseguir dialogar com mais pessoas sobre isso, a gente vai conseguir levar mais informações, né? Gente, nosso papo não termina só aqui nesse episódio, tá? Lá nas redes do Desenrola tem as fotos e os cortes em vídeo das entrevistas com o Felipe e com a Renata. E por lá vocês também conseguem acessar as redes deles. O Cena Rápida tá sempre disponível no Spotify e no nosso canal de vídeos no nosso site, desenrolenõomeenrola.com.br. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar o seu corre. Um beijão e até o próximo episódio! Cena Rápida. O roteiro, a apresentação e as entrevistas foram feitas por mim, Analice de Lima. A orientação de pauta e a revisão é da Evelyn Vilhena. Distribuição e identidade visual, Flávia Lopes. Produção audiovisual foi feita pelo João de Santos. Vinheta e edição é por conta do Jonas Rosa.